minha seller, meu seller, e simbora pro conteúdo de hoje, porque se você está achando que a sua operação está completamente travada, as suas vendas não acontecem e a culpa é da Amazon, você está completamente enganado. A culpa não é do algoritmo. Basicamente pode estar atrelada a 5 erros que todo principiante ou até mesmo um seller já antigo que tem ali vendas de forma recorrente comete e não faz com que a sua operação escale ainda mais. Então hoje o meu intuito aqui com esse vídeo é te mostrar tudo que pode estar te travando e obviamente como você estar destravando as suas vendas e mantendo uma operação que ela seja sólida, constante e escalável. E tudo sem me basear em achismos, mas com métodos, com estudos, com análises, com vivência, porque se você não me conhece, prazer, eu sou Mari Levati, atuo na plataforma da Amazon há mais de 4 anos como seller e também mentora oficial e reconhecida por toda a plataforma. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui inclusive com um checklist pronto para você aplicar hoje mesmo na sua estrutura, seja você um novo seller ou um seller já mais antigo. E se você, porventura, ainda não é o meu inscrito, trate de se inscrever agora mesmo. Já compartilha com seu amigo, com sua amiga que precisa destravar também o seu profissional, o seu financeiro, porque é o que eu sempre digo. A gente só prospera prosperando e plantando na vida de quem está ao nosso redor também. Então curte, compartilha, comenta, me diga o que é que vem travando a sua operação, te impedindo de escalar cada vez mais dentro desse marketplace que é basicamente um oceano no mundo do e-commerce. E para você que já está acostumado comigo, você sabe que eu não gosto de ficar aqui preenchendo linguiça, né? Então o vídeo de hoje é uma aula que é reta e prática. Para isso eu já vou estar de supetão falando os 5 maiores erros que você pode estar cometendo. Que é primeiro, manter imagens que estão ali matando, se é que eu posso dizer essa palavra aqui no YouTube, o seu clique e fazendo com que você não tenha uma boa visibilidade, uma boa demanda na sua oferta, principalmente se você está aí criando uma oferta do zero. Porque se você não sabe, aqui na plataforma da Amazon tem como nós nos mantermos de 2 formas diferentes. Em Buybox, que são ofertas já existentes, em que a gente simplesmente vai posicionar o nosso preço e algumas outras informações e vamos surfar em toda a visibilidade, toda a demanda que aquela oferta e aquele anúncio detém, ou então nós vamos criar um do zero, em que a gente vai se responsabilizar por toda a estrutura de título, de descrição, bullet point, imagens, e ir otimizando essa oferta até criarmos uma base bem consolidada de clientes e, obviamente, nos diferenciando de todas as ofertas já existentes no mercado em si e fazendo com que a nossa concorrência ela não seja tão forte como normalmente a gente tem em Buybox. Sendo também o seu segundo erro manter ofertas então invisíveis, não saber criar uma boa oferta que tenha bom título, boa descrição, bons bullet points, boas imagens, e muitas das vezes você fica pensando que o problema está no seu preço, quando na verdade aqui na plataforma da Amazon, se você também não sabe, os clientes eles são diferentes do público de Shopee ou público de Mercado Livre, em que os nossos clientes eles fazem parte de uma categoria social A, B, no máximo C, em que eles requerem qualidade e segurança, em que muitas das vezes eles vão estar pagando mais somente para obter um produto que esteja dentro do parâmetro e requisito e que ele seja assegurado tanto pela plataforma quanto pelo vendedor. Então, o que às vezes você pode se perguntar é por que o meu cliente ele poderia estar comprando numa Shopee da vida pagando 1/3 daquilo que eu cobro, mas eu tenho tanta visibilidade e tanta demanda, justamente pela segurança que você fornece a ele. E eu não estou dizendo de segurança de envio ou segurança ou a qualidade que o seu produto vai chegar a ele, não, a qualidade que você mantém desde a parte inicial em que aquele cliente vai ter contato com você, ou seja, através da sua oferta, de um bom título, de uma boa descrição, dele sentir que com você ele consegue ter um bom atendimento. Inclusive, se porventura aquele produto chegar à casa do cliente de um jeito não tão bom, ele vai conseguir ter um atendimento à altura, uma resolução de determinado problema que seja uma solução rápida, ágil, enfim, ele requer qualidade. Terceiro erro, manter estoque e um caixa que venha travando o seu operacional. Ou simplesmente, quarto, manter palavras-chave erradas na otimização de uma oferta. Ou seja, na sua intitulação, no título que você põe em uma determinada oferta,
não manter uma estratégia nas palavras que você for utilizar, inclusive, para fazer com que uma busca de um cliente ele seja mais redirecionada a encontrar a sua oferta, poxa, muitas das vezes você está deixando muito dinheiro na mesa por não saber uma boa formulação ou não saber montar uma estrutura que seja otimizada e que vai trazer demanda para a sua loja. Além do mais, ter uma ficha técnica que espanta compras. E obviamente, agora eu vou estar destrinchando cada tópico desse, em que o seu primeiro erro está na imagem que está matando o clique. Ou seja, que faz com que o teu cliente não veja nenhum diferencial na sua oferta. É mais do mesmo e esse é um problema comum. Manter uma capa mal iluminada, um recorte ruim, uma resolução baixa, um ângulo sem intenção. Ou sabe o que você pode estar fazendo e que é o que a maioria dos vendedores, não somente da Amazon, mas de marketplace em si faz? Simplesmente tira um print ou baixa as imagens dos concorrentes, coloca ali na sua oferta e não se diferencia em nada. Meu amor, se você mantém uma oferta na sua loja que na plataforma da Amazon ou em outros marketplaces detém mais de 300, mais de 500 ofertas do mesmo produto, como que você vai se diferenciar do teu concorrente? Você não se diferencia. Você precisa trazer diferenciais em quesito preço, em imagens, em descrição, em bullet points, no título, sempre fazendo com que o seu cliente tenha desejo em comprar com você e que ele veja alguma diferenciação mediante os concorrentes. Então, te compartilhando aqui a minha tela. Procurando por esse rastreador Smart Tag, verifico logo de supetão diversos rastreadores diferentes, né? Em que aqui eles estão se diferenciando em marca e também se diferenciando em modelo, porém o objetivo de todos é o mesmo. E eles trazem a mesma funcionalidade. E nessa busca aqui junto com vocês, eu estou visualizando esse modelo aqui de Smart Tag, em que dentro dessa Buy Box, que é a Buy Box Mari, eu já expliquei isso em vídeos anteriores, mas aqui, voltando a dizer, é uma oferta que mantém um aglomerado de vendedores, em que nessa oferta aqui tem cerca de 47 vendedores diferentes que estão disputando entre si e se diferenciando basicamente em preço. Preço, modalidade logística, porque tem vendedor que está em FBA, DBA e FBA. E se você não sabe o que são essas siglas, eu te aconselho a vistoriar vídeos passados meus que eu vou estar deixando aqui já, para que você verifique qual é a modalidade logística propícia à sua operação, que vai te trazer mais margem, uma maior demanda, um maior volume de vendas e, consequentemente, uma maior cartela de cliente. Em que esse vendedor aqui, ao fazer a formulação dessa oferta, ele a criou de uma forma bem básica, tanto que a imagem principal é somente o produto, não tá esboçando ou esbanjando nenhum tipo de emoção, porque esse daqui é um produto que traz uma solução mediante uma dor de determinado público. Em que eu poderia e eu gosto de estar trabalhando de outras formas, de trazer alguma comoção, de posicionar. Eu poderia muito bem aqui, logo de início, posicionar um casal de idosos utilizando esse aparelhinho rastreador. Poderia colocar um cachorro com um rastreador desse na coleira, ou igualmente esses outros vendedores dispuseram aqui a funcionalidade desse produto que pode estar sendo levada de forma ágil, prática, num chaveiro, e que ele é propício e atrelado ao programa do Meu Buscar do iPhone, em que aqui logo de supetão eu trago sobre a funcionalidade daquele determinado produto. E claro que isso vai depender do tipo de produto que você está comercializando, mas lembre-se que toda venda ela é causada por emoção, e que quanto mais você conseguir transpassar uma determinada ou causar uma emoção, uma comoção no teu cliente, pode ser que você consiga se diferenciar de outros vendedores. Em que aqui é importante você saber que a imagem principal ela precisa de fundo branco e que o produto ele preencha bem o quadro, em que você pode dispor de algumas outras imagens contemplando de outras funcionalidades como esse anúncio aqui,
ou as ofertas que nós vistoriamos, que mantêm boas unidades de venda e que, digo mais, às vezes você pode pensar, caramba, Mari, mas nessa oferta aqui, esse vendedor dessa Smart Tag tá mantendo 200 unidades, mas gente, aqui é uma buy box. São 47 vendedores que estão disputando entre si e que a visibilidade acaba sendo maior até mesmo pelo preço pelo qual está sendo comercializada. Eu gosto de sempre estar comparando com vendedores que mantêm listings próprias, que são essas ofertas que tem uma a no máximo 3 vendedores em si e que eu vou estar comparando mediante a minha oferta a ser criada com a oferta desses determinados vendedores e tudo que eu posso otimizar. Se já ouviram aquela frase de que nada se cria e tudo se copia, aqui é basicamente a mesma coisa, meu amor. Você vai estar aqui trazendo otimizações dentro da sua oferta. Verifique o gargalo que tem na oferta de um concorrente seu e posicione de uma forma mais otimizada. Traga um diferencial. O dele tá o arroz e o feijão bem feito, complemente, coloque uma carne, um sazon, faça com que a sua oferta venha a ter mais demanda e mais visibilidade. E digo mais, esse aqui é só um detalhe, porque quando você adentrar a oferta, você precisa também estar se diferenciando dentre as imagens que vai complementar todo o seu anúncio. Aqui a plataforma da Amazon, ela vem com a proposta de nós termos pelo menos 5 imagens dentro da oferta que nós criamos. Isso quando a gente não está trabalhando com buy box, tá? Mas se você for um criador de uma listagem própria, trabalhe com pelo menos 5 imagens, em que eu sempre gosto de mesclar linguagem verbal e linguagem não verbal, posicionando características principais daquele determinado produto, trazendo diferenciais que eu consigo manter dos meus concorrentes ou até mesmo de outros modelos do mesmo produto, mas para fazer com que o meu cliente brilhe os olhos para minha oferta, em que eu também posso trazer aqui meios de uso desse determinado produto, seus benefícios, seus diferenciais, trazer também situações que ele pode estar utilizando. Deixa eu pegar alguma outra oferta em si. Em que aqui o meu objetivo principal é quebrar objeções que podem ser criadas por determinado cliente e gerar desejo para que, consequentemente, eu venha vender mais. Então, se você for o tipo de vendedor que está criando os seus anúncios, tenha para si que as imagens postas desde a primeira, que vai ser a principal, a se diferenciar dos seus concorrentes, até a formulação de todas as outras que vão complementar o seu anúncio / a sua oferta, é de extrema importância saber o que posicionar e como posicionar para que você tenha cada vez mais demanda e uma operação que seja escalável. O seu segundo maior erro é manter ofertas que são invisíveis, em que, como eu já disse de forma anterior, você pode ficar pensando, o meu preço não está gerando desejo mediante os outros vendedores e os outros concorrentes meus, eu não estou bem posicionado. É claro que não está bem posicionado, você não tem uma oferta mal estruturada, você não sabe criar um bom título, não sabe criar uma descrição certa, não contempla nenhum pré-requisito solicitado pela plataforma da Amazon e quer sair vendendo. Muita gente copia preço e morre na prateleira, porque oferta é completamente diferente de preço. Você manter uma boa estrutura significa que você mantém uma promessa que é clara, você posiciona diferenciais e você comprova por meio de descrição, conteúdo a mais e pelas imagens que aquele produto tem determinado diferencial que vai fazer com que seu cliente não olhe nem para o lado dentro da vitrine, ele queira você. Então simbora aqui para a plataforma da Amazon. Essa bomba de retirar leite elétrica aqui, ela tá até que mediana, porém ela poderia ser formulada de uma forma melhor. Sinais de ofertas que são invisíveis é ter um título genérico, não saber as palavras-chave corretas a se dispor, inclusive a ordem delas, é nos bullet points, que são essas informações mais rápidas aqui, não estar posicionado bem todos os diferenciais, as características principais, as quebras de objeções, não detém todos os benefícios que você consegue fornecer ao seu cliente mediante a comercialização desse produto, não
o seller não mantém uma quantidade mínima de bullet points que a plataforma da Amazon requer, não tem nenhum diferencial que, é claro, a descrição, uma descrição péssima como essa, que não tem um mínimo de caractere solicitada pela plataforma da Amazon, em que só tem a descrição, não tem um conteúdo a mais, como, por exemplo, essa oferta aqui, que ela detém um conteúdo a mais, que é basicamente uma descrição que contempla linguagem verbal e linguagem não verbal, trazendo ainda mais valor àquela determinada oferta ali e que pode estar complementando uma descrição que é breve, que é simples, mas que precisa deter. Lembre-se, se você for colocar um conteúdo a mais dentro da sua oferta, você ainda assim é bom manter ali uma determinada descrição, porque um não anula o outro. Ambos são importantes e você mantendo os dois vai estar gerando ainda mais valor à oferta que você está criando ali do zero. E que pior, você não tem um diferencial dentre as suas imagens, que é o que a gente posicionou no tópico anterior. Você precisa se diferenciar a todo momento dos seus concorrentes. Uma oferta como essa aqui, que poderia ter tudo para ter uma boa visibilidade, ter uma boa demanda, tem bom preço, se diferencia inclusive de preço mediante os outros concorrentes, ela não está sendo otimizada porque simplesmente o vendedor a criou igual, desculpa o termo, a cara dele. Diferentemente dessa oferta aqui, que mantém e contempla diversas imagens, que traz diferenciais, que pontua benefícios, características principais, modos de uso, quebra de objeção, inclusive dentro de título, tem bons bullet points, tem conteúdo a mais, gera valor, gera desejo, quebra objeção, transpassa segurança aos clientes e aí se diferencia de todos os outros vendedores. Terceiro erro, você manter estoques e caixa travado. Em que aqui, normalmente, a cabeça de quem está iniciando, até mesmo quem já mantém a operação, é focar simplesmente em números, num faturamento alto, em chegar em determinado padrão ali de vendas, crescer de uma forma muito acentuada, mas não ter controle do seu operacional e não entender a estrutura e a base da sua operação. Mas que crescimento é esse? É aquele crescimento que você acertou no primeiro, segundo, terceiro produto que você posicionou, mantém vendas, porém você focou em produtos errados, em produtos que inicialmente trouxe uma determinada quantidade de unidades vendidas, um determinado resultado, só que ele não se mantém no médio e longo prazo. Você não focou no processo de mineração, encontro de produtos, em posicionamento de produtos, em uma boa construção, que seja uma construção inteligente dentro do seu catálogo, e daqui 3, 4, 5 meses a sua operação vai morrer. Em que você precisa, primeiro, ter controle do produto que você está comercializando, saber se é um produto de sazonalidade, saber se é um produto que é uma commodity, que vai manter recorrências independente da situação que a gente está vivenciando, se é uma tendência, se aquele produto só está sendo comercializado por determinada data e período do ano, ou se é um produto que vende de forma diária e com base nesses produtos você constrói toda uma base para que você consiga mesclar produtos de commodities e também produtos sazonais. E, inclusive, já fiz vídeo sobre isso, foi o vídeo passado, que eu também vou estar deixando posicionado aqui para você assistir, caso ainda não tenha verificado. E se porventura você ainda não realizou sua primeira venda, saiba você que você pode estar amarrando o seu capital no item errado e não enxergando giro. Como assim, Mari? Problemas típicos. Comprar lotes grandes de uma determinada quantidade exacerbada de um produto que você já vistoriou que vai dar certo, mas não validou a demanda dele. Ah, Mari, vi que é um produto que eu posso comercializar aqui, posso ter demanda, posso ter um determinado volume de vendas, eu tenho capital para investir nele, eu vou ter também lucro, eu vou comprar aqui já 300, 500, 700, 1000 unidades e você não o validou. É de extrema importância que você valide determinado produto que você posiciona dentro da plataforma para você comprar em quantidades exatas para que, primeiro, você não tenha dinheiro parado. Quando eu falo sobre dinheiro parado, é manter estoque parado dentro do centro de distribuição da plataforma da Amazon, porque não é só o seu produto que está ali armazenado e não está vendendo, é o seu dinheiro que você investiu e que você poderia estar investindo em outros produtos que mantêm um giro, que ele é
é constante, rápido e diário. Segundo problema que pode acabar acontecendo, você não prevê prazos de 30, 60, 90 dias com seus fornecedores. Validou determinado produto, comprou uma quantidade pequena agora, já saiu, vendeu tudo, demanda está altíssima, o seu fornecedor já não tem mais esse produto para te fornecer. Faltou comunicação ali com aquele determinado fornecedor, ou você não pegou outros fornecedores para, se porventura aquele fornecedor venha a não ter mais o produto que você está comercializando, você ter na mão algum outro fornecedor para sua operação não parar, não travar. E aqui eu indico então um ERP, você estar mantendo, principalmente se você está aí por DBA ou por envio próprio dentro da plataforma da Amazon, manter uma ferramenta, uma plataforma para você ter um controle de estoque, um controle operacional em que você pode estar utilizando ou do Bling ou do Tiny, para que você consiga ter um conhecimento operacional mais aprofundado e se respaldando, se resguardando desses problemas em si. Porque lembre-se, aqui o foco, principalmente o foco inicial, porque a jornada de um seller, ela mantém fases diferentes, é não vender muito. Você não precisa ficar focado em vender muito, você precisa focar em vender certo, ter conhecimento de toda a estrutura da sua operação que está sendo formulada, para que aí sim você consiga escalar e escalar com qualidade, escalar de forma saudável, para que você consiga se manter no médio e longo prazo, mantendo caixa e fazendo com que esse caixa ele seja trabalhado da forma correta. E para finalizarmos, é de extrema importância que você mantenha boas palavras-chave dentro dos seus anúncios. Ou seja, dentro do título, se você estiver ali formulando um anúncio do zero, palavras-chave que na pesquisa daquele determinado cliente ele já encontre a sua oferta de forma mais rápida do que a oferta de algum outro concorrente, que você venha se diferenciando. Então, faça a estrutura de forma correta. Erros que são completamente comuns: manter títulos sem termos principais, colocar palavras-chave que são vazias, repetitivas, que contém no título, na descrição, nos bullet points, se diferencie, repita também, não tem nenhum problema você estar repetindo e reforçando, mas se diferencie dentro de toda a estrutura, as palavras que você vai estar ali dispondo e dicas que eu te dou. Faça pelo menos um título que contém aí de 150 a 200 caracteres, com boas palavras-chave, mantenha essas palavras-chave nos bullet points também, sempre trazendo diferenciações, características principais daquele determinado produto, trabalhando de forma bem direta e redirecionada no teu cliente. E numa construção de título, dê preferência em formulá-lo com as principais palavras-chave dispostas no início, e aí depois você vai afunilando, fazendo com que as palavras-chave postas para o final seja ideal para X coisa, funciona para isso, isso e aquilo, mas as principais já logo postas inicialmente. E o último, mas não menos importante, é o erro de ter uma ficha técnica e atributos pobres, ou seja, não manter um anúncio 100% completo. Quem compra no marketplace, ele quer velocidade. Se faltar algum tipo de informação, principalmente essas informações objetivas, ele vai pular para o concorrente. Então, preencha dimensões, peso, material, voltagem daquele determinado produto, compatibilidade, ou formule de forma 100% completa e estruturada. Se possível, informe uma determinada garantia, mas isso não é uma regra, tá? Você pode dispor desse informativo ou não. Instruções básicas de uso daquele determinado produto, principalmente em imagens, na sua quinta, sexta imagem, dentro da sua oferta, colocar modos de uso, a instrução de uso daquele determinado produto que está sendo comercializado, e categorize de forma certa. Ou seja, qual é a categoria principal daquele determinado produto, os seus códigos, se detém variação de tamanho, de cor, de modelo, códigos NCMs, que é um código que vai estar na nota fiscal que você compra do seu determinado fornecedor, em que você precisa manter uma estrutura 100% completa e se diferencie. Hoje, o mercado da plataforma da Amazon, ele é um dos maiores oceanos que nós temos aí em mãos. Se você souber se diferenciar e se posicionar, você sai com uma estrutura que você pode ter certeza que daqui 5, 10 anos você vai estar muito mais que bem posicionado dentro da plataforma. E como eu falei de checklist e
Promessa dada é promessa cumprida. No seu primeiro, segundo dia, você vai estar escolhendo um SKU, um tipo de produto que mantenha a demanda, você consiga ter lucro mediante os fornecedores que você está utilizando, que tenha já uma estrutura pronta, seja por buy box ou que você vai formulá-la com base nessa aula de hoje. Mas se você está iniciando, é interessante você iniciar por buy box e mesclar, né, com ofertas que você vai estar ali criando do zero. Produza boas imagens, uma boa estrutura de oferta com bons títulos, descrição, bullet points bem formulados em benefícios, características principais, quebra de objeções, com títulos otimizados. Mantenha determinado estoque dentro da estrutura do FBA se você puder, que é a estrutura de maior escala, e veja a sua operação iniciando do zero. Ou faça esses pequenos ajustes se você já tem uma operação no hoje e verifique o quão otimizada ela vai ficar. Que dessa forma eu tenho certeza que você vai voltar aqui e me agradecer falando que a sua operação começou a rodar muito mais, que ela está ainda mais otimizada, porque afinal de contas agora você já sabe os 5 erros mais comuns que travam uma operação e que inclusive travam a sua primeira venda. E obviamente, se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir com toda a humildade da vida de você estar declarando aqui que você já é uma vendedora, um vendedor de sucesso. E lembra que eu posicionei que eu quero saber o que é que tá te travando? Me posicione aqui também. Além de comentar, curte, compartilha, se inscreva aqui no canal, porque toda terça-feira às 7 horas tem vídeo novo. Te vejo na próxima semana.